Após 40 dias vivenciando a Quaresma, chegamos na Semana Santa, no qual a Igreja Católica celebra os mistérios da salvação, levados ao cumprimento por Jesus Cristo nos últimos dias de sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém, conhecido como Domingo de Ramos, e se estendendo até a quinta-feira na missa vespertina. Já o Tríduo Pascal tem seu início na quinta-feira à noite, na missa da Ceia do Senhor em Cena Domini, tendo sua conclusão na Vigília Pascal e Domingo da Ressurreição. Qual a importância da Semana Santa? A Semana Santa, para nós católicos, para nós cristãos, é a grande semana em que nós celebramos os últimos acontecimentos da vida de Cristo. Celebramos, revivemos e enamoramos mais uma vez deste grande acontecimento que marca a história da humanidade e que dá sentido à nossa fé. A paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus apaixonado pela nossa humanidade pecadora, que se dá ao ponto de morrer por cada um de nós. Portanto, a Semana Santa é um momento em que todos os cristãos católicos param, não apenas para refletir, mas para viver os passos de nosso Senhor Jesus Cristo e assim, com Ele, também chegar à vida eterna. É momento de renovar a fé, é momento de renovar a esperança. Portanto, a Semana Santa como um lugar do encontro com Jesus, o lugar de vivermos mais uma vez e renovarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos abre, por excelência, a Semana Santa. Celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde o Senhor passaria, montado num jumento. Com isso, ele despertou nos sacerdotes da época e mestres da lei inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Começa então a trama para condená-lo à morte. A liturgia dos ramos não é uma repetição apenas da cena evangélica, mas um sacramento da nossa fé, na vitória do Cristo na história, marcada por tantos conflitos e desigualdades. Quinta-feira Santa. Uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos usados durante todo o ano pelas paróquias. São 3 os óleos abençoados nesta celebração, realizada na manhã da quinta: o do Crisma, o dos catecúmenos e o dos enfermos. Ela conta com a presença de bispos e sacerdotes de toda a arquidiocese. É um momento de reafirmar o compromisso de servir a Jesus Cristo. Na Semana Santa, nós vivemos o chamado Tríduo Pascal. A Quinta-feira Santa é o dia em que nós celebramos a Santa Missa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Chamamos de a Missa do Lava-Pés. A Sexta-feira Santa é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo sofre a paixão e a morte de cruz. É o grande dia de luto, em que a igreja se reveste de luto pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O Sábado Santo é o dia em que nós celebramos a chamada Vigília Pascal, onde a igreja, reunida em torno do Cristo ressuscitado, anuncia ao mundo que Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado e nos trouxe um caminho novo para a vida eterna. Na quinta-feira à noite, há a celebração da Ceia do Senhor, em Cena Domini. Nesta mesma celebração, há o rito litúrgico do lava-pés. Quando recorda a última ceia do Senhor,
e a ação de Cristo junto aos discípulos. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro da sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou padre que lava os pés de algumas pessoas da comunidade está imitando Jesus no gesto, não como uma peça de teatro, mas como um compromisso de estar a serviço da comunidade, para que todos tenham a salvação, como fez Jesus. Nesta celebração, a Igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e vinho e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia provém de duas palavras gregas, eucharis, que significa ação de graças, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sob as aparências de pão e vinho. A Santa Missa é, então, a celebração da ceia do Senhor, quando Jesus, num dia como hoje, véspera de sua paixão, durante a refeição tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Ele quis assim, como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia. Após a celebração da Quinta-feira Santa, chegamos à Sexta-feira da Paixão. Na tarde da Sexta-feira Santa, apresentamos o drama incomensurável da morte de Cristo no Calvário. A cruz, erguida sobre o mundo, segue de pé como um sinal de salvação e esperança. Com a paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do crucificado, com o coração do discípulo amado, da mãe, do soldado que o transpassou, ao ato simbólico, muito expressivo e próprio desse dia, a veneração da Santa Cruz, momento em que esta é apresentada solenemente à comunidade. Esta celebração segue-se com bastante orações e refletindo, a partir da palavra de Deus, todo o suplício e sofrimento do Senhor. Ao longo da Quaresma, muitos fiéis realizam a via-sacra como uma forma de meditar o caminho doloroso que Jesus percorreu até a crucificação. A Igreja nos propõe esta meditação, mas na Sexta-feira Santa se realiza a liturgia em que levamos a cabo todo o sofrimento, toda a angústia e toda a dor de Jesus. Sábado Santo. O Sábado Santo não é um dia vazio, em que nada acontece, nem uma duplicação da Sexta-feira Santa. A grande lição é esta: Cristo está no sepulcro,
desceu à mansão dos mortos, ao mais profundo que pode ir uma pessoa. O próprio Jesus está calado. Ele que é verbo, a palavra, está calado. Depois de seu último grito na cruz: por que me abandonastes? Ele cala no sepulcro agora. Descanse, tudo está consumado. Vigília Pascal. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e morte, sua descida à mansão dos mortos, esperando na oração e no jejum sua ressurreição. Todos os elementos especiais da vigília querem ressaltar o conteúdo fundamental da noite: a Páscoa do Senhor, sua passagem da morte para a vida. A celebração acontece no sábado à noite. É uma vigília em honra ao Senhor, de maneira que os fiéis, seguindo a exortação do Evangelho, tenham acesas as lâmpadas, como os que aguardam seu Senhor chegar, para que os encontre em vigília e os convide a sentar à sua mesa. Domingo da Ressurreição. É o dia santo mais importante da religião cristã. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado. Ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. Cristo vive, não estamos pensando em modo de falar, como pensam alguns, para dizer que vive somente em nossa lembrança. Celebremos, pois, com alegria e entusiasmo essa grande prova de amor.